Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Paixanalyticon novamente. Estamos aqui reunidos num Paixanalyticon Drops, um encontro especial hoje com Patrícia Ramos e Arthur Blade. A Patrícia e o Arthur são membros aqui do coletivo Paixanalyticon, que é de alguma maneira, uma oficina de trabalho horizontalizada que permite a troca de experiências singulares com a psicanálise, focando sempre um saber fazer pulsional, onde cada analista se permite a existência a partir de sua condição de sujeito, não enquanto um sujeito ideológico com seus preconceitos e manias, senão como alguma espécie de artista ativo que na sua pulsão, na sua libido analítica, permite transformações emocionais com as pessoas. Então, a oficina Paixanalyticon, que é uma oficina de arte e criação, ela é horizontalizada, ela não é paga, é um coletivo de analistas que tem uma identificação entre si por conta desse princípio lúdico e ativo, e estamos aqui pela primeira vez compartilhando alguma coisa das nossas experiências, né? Vocês sabem que o canal Paixanalyticon, com psicanálise com arte e humor, foi fundado por mim, Daniel Hammer-Roisman. Eu sou psicanalista e membro do Corpo Freudiano São Paulo, e ao mesmo tempo eu tento promover sempre esse elo criativo, lúdico e pulsional com as artes e o humor, de modo que eu tenho pensado a psicanálise cada vez mais de uma forma anárquica, ou seja, através de uma posição de autogestão de condutas com a responsabilidade interiorizada entre os profissionais, para além de um ensino verticalizado, totalizante, que é muito comum a gente ver como um sintoma em diversas instituições de psicanálise. Então, aqui, o coletivo Paixanalyticon é uma alternativa que não exclui, né, o saber escolar de maestria das escolas, senão que é uma possibilidade de transformação dialética do vínculo com os outros, sem desmerecer o saber de ninguém, ou sem estabelecer uma dicotomia entre mestre e discípulo. Então, eu estou aqui como um facilitador de um diálogo. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês a ideia de que eu tenho pensado, então, a psicanálise extramuros, a psicanálise na polis, com as famílias, com mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, pai e filha, né? Avós incluídos, o trabalho com as escolas, né? Sempre entendendo o cuidado não só de um indivíduo dentro de uma bolha, né? Isento do mundo, fora do mundo, senão das pessoas incluídas nas suas relações sociais. E hoje em dia, pela pandemia e pelo desamparo que ela acarreta, não há um momento mais oportuno do que esse, da gente pensar a inserção do psicanalista no laço social, amparado no amor, no cuidado, na função paterna e na arte, como uma maneira de cuidar de famílias e laços sociais em estado de crise. Eu vou agora passar a palavra para a Patrícia Ramos, que vai dizer um pouco sobre a experiência dela, e depois o Arthur vai trazer algumas contribuições, algumas reflexões dele a partir da experiência dele também como artista e professor. E, ao final, a gente vai fazer uma conversa onde eu também vou trazer algumas reflexões e posições minhas, principalmente de caráter clínico. Então, passo a vocês, passo a palavra agora a Patrícia. Está com você, Patrícia. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui com você, com o Arthur. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu não estaria aqui se eu não tivesse tido mestres tão bons que eu tive e que plantaram sementes tão maravilhosas aqui dentro do meu coração e que me fizeram buscar incessantemente
coisas que simplesmente não dava para me conformar. E nessa minha inconformidade eu encontrei vocês. E para mim é uma honra estar com vocês. E já digo que não me separo nunca mais. Patrícia, só um comentário. Talvez o teu microfone esteja um pouco perto demais do rosto, tá dando um pouquinho de reverberação de ar, tá? Só basta um pouquinho. Pode continuar. Melhorou? Melhorou, melhorou. Então, agradecer em primeiro lugar a todos os mestres, né, que fizeram a diferença na minha vida, a todas, e não só os mestres, mas a todas as pessoas, né, que com sua singularidade tocaram o meu coração e me fizeram pensar a psicanálise de uma maneira diferente, embora minha formação seja psicologia, eu me apaixonei pela psicanálise justamente por pensar nessa cura pela palavra, nessa cura pelo amor. Então, eu tive o privilégio de poder exercer a minha profissão por amor, né? E isso que a gente sempre ouviu na faculdade, né? Se você não tem um pai rico, você vai ter que ter um outro emprego para que você possa exercer a sua profissão. E hoje eu consigo exercer minha profissão por amor, e para mim é uma honra. E o meu trabalho com as famílias começou há pouco tempo, e depois que eu comecei a participar da oficina do Paixanalyticon, isso começou a mudar muita coisa dentro de mim, porque eu passei a me autorizar mais a testar coisas novas que eu já pensava e não fazia, por conta dos limites acadêmicos, dos limites cientificistas. Então, mas que eu não via que estava fazendo a diferença. Às vezes a impressão que eu tinha é que eu estava enxugando gelo. Então, por exemplo, no lidar com crianças, às vezes a criança vinha, a impressão que eu tinha é que na outra semana parecia que não tinha, que o que a gente tinha feito na próxima semana não tinha surtido efeito nenhum, sabe? E aí eu falei, não, alguma coisa tem que ser diferente, algo tem que mudar. E foi quando, a partir de supervisões, passei a buscar também fundamentações teóricas, porque a gente precisa estar pautado em fundamentações teóricas, né? Mas eu acho que levar em conta também o nosso intuitivo, o que a gente está sentindo naquele momento, de uma intervenção que possa vir a fazer a diferença ali naquele momento, ter esse feeling, isso é muito importante, né? E principalmente a delicadeza de saber o que fazer e como fazer, né? Aí vou passar a palavra agora para o nosso amigo Arthur para que ele se apresente e a gente vai conversando no decorrer do encontro de hoje, contando sobre as nossas experiências. Pode ser? Pode ser. Só depois quando você retomar, acho que colocar o microfone ainda mais para baixo, está dando só um pouquinho de isso. Talvez deixar assim ele solto mesmo. Vou Obrigado. deixar solto, então. Tá legal. Desculpa. Não, imagina, só um pouquinho de sopro, um certo ruído, mas tudo bem. Melhorou? Melhorou, Melhorou? melhorou. Vamos lá, agora com vocês, Arthur Blade. Meu nome é Arthur Blade, eu tenho uma formação como psicanalista que é recente, terminou o ano passado, mas eu tenho uma longa trajetória com relação à arte, como ator, como diretor de teatro, como escritor, como artista plástico. E aqui nas oficinas do Paixanalyticon, duas coisas me saltam extremamente a atenção. Primeiro, que é um lugar onde eu aprendo demais, onde não há um padrão, tudo é questionado, tudo está aberto à análise. Mas tem duas palavras que são fundamentais, que são
difíceis de você lidar com elas, porque elas são muito fortes. Uma delas é humor e a outra é anarquia. Depois eu vou comentar o meu trabalho com relação como professor, onde o humor sempre esteve presente como uma maneira de agregar, uma maneira de saltar etapas, pular estágios, né? Então, o humor aqui tratado no Passionality, eu acho uma maneira espetacular como terapia. E a palavra anarquia, que é uma palavra muito forte, muitíssimo forte, e exatamente nessa maneira como o Daniel fala, que é da autogestão, que é você trabalhar com você da maneira mais radical possível, sem uma única direção. Então, é uma honra estar aqui, eu aprendo demais nas oficinas, e essas duas palavras exigem muita coragem. Bom, eu vou dizer um pouquinho por que eu escolhi as pautas do humor, né? Humor e amor, que são palavras muito próximas, né? E a palavra anarquia, né? Bom, primeiro porque eu acho que são palavras muito fortes mesmo. Elas têm toda uma complexidade, uma profundidade dentro delas. Eu não vou dar uma aula aqui de etimologia, de filologia sobre o humor, o amor e a anarquia, né? Explicando o que é o movimento anarquista, mas o que me chamou a atenção é que justamente na minha história com a psicanálise, que é uma história sobretudo familiar, né? Eu precisava rir de algumas tragédias minhas com a psicanálise, então eu precisava ter senso de humor para manter o amor vivo, né? O amor aí por um avô que era psicanalista e que de alguma maneira existe vivo dentro de mim. Eu sempre tive uma veia artística, eu imitava os professores e fazia palhaçadas e macaquices no colégio, era um péssimo aluno, e de alguma maneira eu sempre fui acusado então de ser bagunceiro, eu sempre tive uma espécie de, nesse sentido, de pulsão anárquica. O que quer dizer essa... Se fosse hoje em dia, você ia tomar Ritalina, com certeza. Isso, exatamente. Inclusive, eu estou para gravar um vídeo que é TDAH e transtorno opositor. Germes de um psicanalista anarquista, que justamente eu vou dizer isso, que a receita para um psicanalista anarquista, ou seja, um psicanalista que rejeita figuras de autoridade no sentido de estabelecer o que é a verdadeira, a pura psicanálise, é alguém que vem desde a sua infância transitando entre o TDAH, a hiperatividade e essa posição opositora, né? Que é alguém que não se contenta com o status quo estabelecido. E como isso não foi escutado na minha escola, isso não foi suficientemente canalizado, só depois de muitos anos de análise, que ao invés de eu me adaptar ao status quo, que era o que queriam e é o que a ciência farmacológica de hoje quer das crianças, por isso essa epidemia de diagnósticos, é que não hajam revolucionários, né? Então, o que eu vou defender, né, nesse próximo vídeo, que de alguma maneira a gente já está cultivando hoje, é que o germe do psicanalista anárquico, revolucionário, que tem responsabilidade e autogestão, não está nessa posição de submissão a mestres e teorias, ela é a radicalidade do que o Lacan chamava de libertação ou destituição de um grande outro. Então, na verdade, se a gente for ver, ultrapassar o rochedo da castração em Freud, ultrapassar a submissão ao grande outro, destituir o grande outro, é, por excelência, a possibilidade de destituição de um Estado dominante. É claro que eu não estou aqui como um cientista político, eu não estou aqui como um economista com vocês, não estou questionando, vamos dizer assim, não estou propondo um anarquismo no sentido de uma destituição do poder do capital, até porque eu não tenho embasamento, né, para
dizer que o anarquismo funcionaria como um regime, ou melhor, como um antirregime político. Eu só estou trazendo aqui um uso da palavra anarquia, ou anarquismo, para pensar a macroestrutura de poder na educação, a macroestrutura de poder que existe dentro da psicanálise, que é, em grande parte, superegóica, e do quanto a gente precisa, com Freud, Lacan, Ferenczi, através da sua empatia, do seu amor, descer até o inferno com os nossos pacientes, se for preciso, independentemente do quanto isso está corroborado na teoria ou pelos nossos supervisores e mestres. Então, anarquismo é isso: autogestão, responsabilidade, destituição de um grande outro, onde a gente está com as pessoas por um vínculo vivo, criativo e original. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo. É uma apropriação particular do termo, porque é um termo complexo, datado historicamente, filosoficamente, como o Arthur falou, e, de fato, muita gente usa o termo anarquismo de uma forma muito pejorativa, né? Nossa, isso daqui está uma anarquia, cada um faz o que quer, e, de fato, eu concordo com essas críticas, é um termo perigoso, porque pode ser utilizado por perversos ou por ditadores, de alguma maneira, para instituir uma ordem. Então, eu não estou dizendo que a ordem não deva existir, né? Eu não estou dizendo que os mestres não são importantes, mas eu acho que, como conquista da análise, a gente deve ultrapassar isso para poder ter a capacidade de dar vazão ao nosso discurso interior. E justamente o Lacan dizia que o sujeito normal é aquele que não dá vazão, que não leva a sério o seu discurso interior. Então, eu entendo que quem leva a sério o seu discurso interior e não o discurso do outro, permite que o outro viva dentro dele, contanto que ele fale, que esse sujeito esteja falando. Ou seja, não é Lacan e Freud ou Mikhail Bakunin que estão falando, né? Não, é ele que fala, e ele só fala, e ele só permite que essas pessoas e esses discursos entrem dentro dele, na medida em que eles estão em ressonância consigo mesmo. Então, é isso, é dar vazão ao discurso interior e não de um outro, que não é negar o outro, senão dialogar com ele. E é esse o projeto do Paixanalytikon, como uma oficina, né, como uma anti-escola de psicanálise, que não nega a escola, que não nega a autoridade, mas que a engloba e a repensa a partir do sujeito, da radicalidade do discurso singular de cada um. Então, por isso que estamos hoje aqui com a Patrícia, né, que é psicóloga, que vê muito essa necessidade do amor no trabalho, que nem sempre esse amor ele vai ter um correlato teorético, ele vai estar explicado conceitualmente, mas é uma entrega pessoal de cada um naquilo que faz com o carinho a partir daquilo que acredita. Então, é anarquia nesse sentido, ela não precisa da autorização de alguém para fazer isso, ela não precisa que Freud e Lacan a corroborem nisso, embora, novamente, corroboram, porque a psicanálise, sim, é uma experiência de liberdade e emancipação. Então, é paradoxal, é freudo-lacaniano, é ferenciano, mas também, ao mesmo tempo, não é. É Patrícia, é Arthur e é Daniel, né? Então, fazendo essa... É Paixanalytikon. Que é Paixanalytikon, que, de alguma maneira, também não é Paixanalytikon, porque a gente também não quer que isso se torne uma espécie de nova exegese, onde todo mundo vai imitar e copiar esse modelo. Simplesmente, Paixanalytikon é uma tentativa de nomear esse fenômeno da psicanálise apaixonada. E ela é apaixonada, né, com o cômico, com a comicidade, cada um pode fazer isso à sua maneira, inclusive sem graça, mas que faça à sua maneira, né? Bom, vocês gostariam de comentar um pouco mais da experiência de vocês, Arthur, você com seus alunos, ou a Patrícia
com as pessoas que ela atende, com quem ela trata? O que vocês gostariam de comentar disso? Pode começar, Patrícia, por favor. Falando de TDAH, eu me lembrei de uma situação. Eu já sou formada, para começar, eu demorei 10 anos para me formar em psicologia. Então, para você ver o tamanho da minha paixão. Aliás, o som tá bom? Vocês estão me Tá ouvindo bom. bem? Então, eu demorei 10 anos para me formar. Demorei depois mais 5 anos para começar a atuar, porque eu sempre me achava insuficiente. Até que me surgiu uma criança que eu fiz um trabalho voluntário como acompanhante terapêutica. E essa criança ninguém queria porque tinha dado vários problemas, veio com um relatório gigante de TDAH, de possível transtorno opositor, já tinha quebrado uma diretoria inteira, computador surtado, dava problema na rua, dava problema em tudo, já estava rotulado, assim, estava perdido. E eu falei assim, eu quero esse desafio, bora. E fui trabalhar com essa criança. E foram exatos 6 meses de trabalho com essa criança full time. E eu passei por poucas e boas. Apanhei, ele corria, se colocava em risco, não chegava a se machucar, mas se colocava em risco, pegava pedra gigante para bater no outro, subia em árvore. Nossa, essas rugas que vocês estão vendo aqui eu não tinha, vieram depois que eu trabalhei na educação, tá? E acontece que essa criança, eu percebi que a teoria do vínculo, que eu sempre fui muito apaixonada por Pichon Rivière também, me ajudou muito. E eu percebi que uma das coisas também que eu aprendi, que quando o adulto ele consegue dar conta da pulsão dessa criança, essa criança não precisa de medicação. E eu comecei a acompanhá-lo e, é claro, tive que buscar ajuda, supervisão, fazer tudo por conta, porque eu queria apostar nessa criança, eu queria tentar, pelo menos. Aí eu penso no meu lado anarquista, sabe? Falo assim, não, eu não concordo com esse sistema, eu vou tentar fazer algo diferente. Então, todo dia, mesmo quando fazia tudo de errado, que ele tinha pintado, bordado, colocava o pé em mim, me machucava, tal. Eu ofereci o meu corpo funcional ali naquela experiência, sabe? É como se eu tivesse emprestado o meu corpo para aquela experiência. E tentava ali colocar os limites ali, conversar e ouvir, né? Ele falava muito pouco e ele falava nas atitudes dele, né? E muita revolta, muita raiva, muita coisa que precisava ser significada, que precisava ser ouvida. Então, eu criei, já que estávamos num sistema e precisava se criar um sistema que fosse aceitável pela instituição, criei uma planilha. Só que uma planilha para ele. Então, eu separava de meia em meia hora e falava assim, olha, passou meia hora, vamos marcar um X para que ele se posicionasse no tempo e no espaço. E comecei a marcar o tempo de concentração dele também. E eu via que ele era uma criança que, se você encostasse nele, ele dava sustos. Ele tinha sustos. Então, eu dava toques sutis, suaves, de encostar às vezes, só assim. Aí ele olhava para mim, oi, tudo bem? E mesmo que ele pintasse, bordasse, que eu ficasse estressada, eu me recolhia e no dia seguinte
e falava tchau, até amanhã, e no dia seguinte eu recebia ele com o melhor sorriso, com o melhor abraço, e falava, hoje teremos um dia lindo, teremos um dia maravilhoso. E foi assim todos os dias, até que esse menino foi se transformando aos poucos, porque ele foi soltando ali a agressividade dele, vendo que a agressividade dele também não tinha sentido. Aí eu esqueci de falar que eu também... E aí eu fui misturando um monte de teoria, né? Nisso de marcar de meia e meia hora, as aulas tinham 50 minutos, mas eu queria que ele soubesse tempo, espaço e que as coisas são diferentes, e que mesmo que passe uma hora, a aula tem 50 minutos. Isso também ajudava ele a pensar matematicamente. Tanto que ele é ótimo de matemática. E contava o tempo de concentração dele e também fazia um desenho da emoção dele ali daquele momento, né? Se a emoção foi boa, se a emoção não foi e tal. E se ele colaborasse comigo, ele tinha uma gratificação. E o que era essa gratificação? A cada uma hora, ele tinha direito a sair 15 minutos, isso foi acordado, né, com a equipe gestora, ele saía durante 15 minutos e tinha a possibilidade de escolher entre 3 atividades. Então, eu dava a possibilidade dele de escolha. E aí ele podia ou jogar algum jogo comigo que fosse sentado, ou tipo tênis, ou futebol, ou basquete, alguma coisa, e a gente jogava e ele voltava para a sala de aula. Então, a gente fazia isso a cada uma hora. E aí, aos poucos, ele mesmo foi perceber. Eu tenho, nossa, daí é uma história linda relatar do começo ao fim como foi a experiência com esse garoto. E aos poucos ele foi percebendo que ele se sentia diferente. E aí ele falava, por que você está aqui me ajudando? Por que eu... Aí ele fazia perguntas, que se questionava e falava assim, por que os meus amigos não podem ir, só eu vou? Aí eu falo, olha, a gente entende que algumas crianças elas conseguem ficar mais tempo sentado, concentrados, e outras precisam treinar para isso. Foi a resposta que eu dei para ele. Aí ele falou, eu acho que eu consigo. Eu falei, vamos no seu tempo. E aí, aos poucos, a gente foi diminuindo essas saídas dele. E até o momento em que ele passou a sair só no intervalo, porque ele passou a ter amigos. E aí ele não estava mais envolvido em brigas. Estava o bololô lá e eu falava, ai meu Deus, o que esse menino está fazendo? Não, não era ele. Então, foi lindo esse trabalho, sabe? Então, assim, foi o trabalho assim que eu percebi mesmo, não sei como que eu poderia transformar isso num artigo científico, mas o adulto que está disposto a segurar a pulsão desta criança, essa criança não precisa de medicação. Tanto que depois que eu deixei de acompanhá-lo, ele caiu na Ritalina. Porque, infelizmente, a cada mudança de gestão, há uma mudança de pensamento e há podas. E, infelizmente, eu não pude dar continuidade nesse trabalho. E hoje, para conseguir estar com essa criança, tenho que atendê-lo voluntariamente, porque ele é de uma família muito, muito, muito humilde. Só que lá atrás funcionou muito bem, porque tínhamos uma equipe gestora, tínhamos uma psicóloga, tínhamos o CAP que estava junto, tínhamos a família, tínhamos terapias alternativas, tínhamos tudo. Só que a cada mudança de gestão muda tudo. Então, a impressão que eu tenho, pelo menos trabalhando em escola, é que você está construindo castelos de areia, sabe? E isso é uma coisa que, a longo prazo, para pessoas como nós, apaixonados pelo que nós fazemos, acaba... Ou a gente acaba se adequando e se transformando, ou a gente adoece, ou a gente muda, ou a gente compra a briga para poder transformar isso em algo diferente.
Só que para comprar uma briga, para transformar isso em algo diferente, a gente precisa de muitas pessoas que pensem assim, sabe? E hoje eu tenho muito apoio dos pais, muito. Os pais das comunidades, eles sabem do meu trabalho, eles me conhecem, eles me apoiam, eles sabem o quanto eu amo o meu trabalho, eles sabem o quanto eu amo ver o brilho no olho dessas crianças, o quanto eu amo ver a esperança nessas crianças. Quando eu ouvi a mãe dizer, eu recuperei meu filho de volta, é o meu filho de volta, não é mais aquele que saía na rua arriscando os carros, tacando pedra, brigando com todo mundo. Ele voltou a ser meu filho, amoroso. Então, assim, e ver esse trabalho se perdendo por falta de continuidade ou por falta de multiplicar, talvez porque eu deveria ter transformado isso no artigo científico, talvez, mas será que eu teria autorização de transformar isso no artigo científico, sendo que... Então, é um solo muito delicado. Então, eu prefiro, na clínica, onde eu trabalho à noite, quando eu posso, fazer os meus trabalhos, né? As minhas inferências, enfim. E aí eu tenho várias histórias que eu posso compartilhar com vocês, e histórias apaixonadas, e é isso. E A estou gente, aqui para dividir com vocês. sim, a gente pode até então dar início a uma série de encontros, né? Histórias apaixonadas, né, Patrícia? Por que não? Guarda na manga, então, essas histórias, já que você tem essa veia poética aí tão bonita, né? Que eu acho que é científica também, na medida em que a gente está produzindo conhecimento, nós estamos produzindo ciência acerca de experiências e relações humanas passionais, que de alguma maneira é o que você fez com essa criança, né? Cadência, presenças e ausências, então, carinho, gesto corporal, organização psíquica, acolhimento familiar, organização de um desejo, desenvolvimento dos laços sociais com as outras crianças, ou seja, você deu lugar de fala, você deu lugar afetivo para essa criança. E isso é científico em que sentido? É um laboratório onde a gente está colocando um rato para correr ali numa roda? Não. É uma relação humana espontânea que se produziu através de uma experiência com base na sua sensibilidade do que você achou que era correto, no sentido de uma continência que você pôde dar para esse garoto, né? Então, é uma história viva que a gente Sim, está formalizando aqui, né? e eu fui buscar ajuda também, porque eu falei, não vou comprar essa briga sozinha, sabe? Eu tenho que buscar ajuda teórica, fui buscar outros profissionais, eu tenho profissionais maravilhosos que trabalham com inclusão, me apaixonei pela inclusão, sabe? Então, assim, hoje atendo muitos pais e filhos de inclusão, que às vezes estão meio perdidos, que às vezes precisam de escuta, precisam de acolhimento. Então, assim, me identifico muito. E não só, eu acho assim, deu a energia gracinha, pronto, ficou. Não necessariamente você tem que ter um título, não necessariamente você tem que ter um diploma específico. Deu a energia gracinha, já criou-se um vínculo. Então, esse é um pouco da psicanálise que a gente queria trazer para vocês hoje, né, pessoal? O Arthur ainda vai comentar, mas a ideia é de uma psicanálise que não precisa sempre passar pelo formalismo dos artigos científicos, das teses de doutorado, das titulações. É essa psicanálise viva, autoral, do cotidiano, no um a um, apaixonada, esse saber fazer pulsional, que é onde o analista comparece, né? Então, é essa psicanálise do mundo, né? Do cotidiano que a gente procura
trazer para vocês aqui no Paixanalítico, onde o analista sai do seu pedestal ali, dos seus prêmios e títulos, dos seus livros, e onde ele se revela, né, na sua linguagem, na forma como ele pode se expressar, nos conceitos ou na forma como ele se expressa, que pode ser, inclusive, não conceitual, né, como a Patrícia falou, ela falou que usa conceitos e tal, mas se vocês veem que a fala dela não é uma fala carregada de teoria, de conceitos, ela é uma fala carregada de vivência, de apaixonamento por um encontro, né? Por ter ajudado e mobilizado ações, mudanças na vida de alguém, né? Então, para nós, isso não pode se perder na psicanálise, né? Esse é o que há de essencial na psicanálise, essa entrega do analista subjetivado de alguma maneira, né? Arthur, você gostaria de tecer algum comentário? Então, é o seguinte. Bom, como eu comentei, a minha formação como psicanalista é recente, mas eu tenho um trabalho com arte de uma vida inteira. A arte sempre foi, para mim, uma maneira de autoconhecimento, acima de tudo, e eu acredito que me aproximar da psicanálise não foi gratuito nesse momento, porque foi algo que eu vinha fazendo de alguma maneira ao longo de uma história toda. Eu demorei muito tempo para começar a dar aula, mas comecei. Aí, o primeiro com adultos, depois jovens, aí fui descendo, foram pedindo para ir para o Fundamental 2, para o Fundamental 1, e eu sempre comento que, como Monteiro Lobato tem uma frase que é: as crianças me salvaram. É claro que ele comenta isso no sentido de que a escrita dele se tornou mais ágil e clara a partir dos livros infantis dele. Mas as crianças me salvaram em todos os aspectos, porque o mundo adulto é muito, 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 muito sério. Então, a partir do momento em que eu comecei a dar aulas, eu falei, eu preciso fazer uma aula que é aquela que eu gostaria de ter tido. Então, eu comecei a escrever para os meus alunos. E aula de teatro, o teatro em si é uma espécie de território livre, que atrai pessoas de todos os gêneros, de todos os interesses. Então, eu recebi nas minhas aulas, muitas vezes, crianças que os pais ou o coordenador vinha com uma intenção de, olha, já tentamos de tudo com elas e precisamos que ela se encontre de alguma maneira. Então, às vezes, eu recebia crianças que eu sentia que eu não podia nem olhar direto para ela, porque não, ela se esquivaria. Então, eu ia olhando devagar, passando um texto, outro, ela ia se agregando aos poucos e o processo de libertação ia sendo feito. E, agora, o fundamental foi que, para eu chegar nessas crianças, eu tive que escrever os textos para elas. E, passado um mês, 2 das aulas, eu começava a perceber como funcionava o mecanismo de cada um, como era o espírito, como era a personalidade, como era o estilo de humor que agregaria melhor a cada uma. E aí eu escrevo os textos e vou entregando para elas lerem. E sempre foi uma experiência colossal, porque elas falam, nossa, parece que você escreveu para mim. E eu realmente escrevi para a criança, a maioria deles, né? Como se eu visse o modo como ela quer se expressar, e a aula de teatro se transformava numa maneira da criança ser e estar da melhor maneira possível, da maneira que ela quer, e não da maneira que os outros estão esperando. Então, a apresentação e o processo era uma libertação. Estar ali era agradável, estar ali era estar junto dos outros, estar ali era viver realmente. E isso sempre com o humor
O humor induz a aventura, induz ao amor, à amizade, e esse é o ponto que faz o salto. É ali que a criança dá o salto e há a realização e ela se modifica de alguma maneira. Então, esse processo com as crianças me salvou. Esse processo me salvou e de uma maneira de não levar tudo tão a sério, né? E sempre fazer a coisa acontecer. Isso, para mim, é terapia. Né? A hora que tem a apresentação final e os pais sorriem e depois vão jantar em algum lugar, está feita a interação da criança com a família também. E os meus textos sempre privilegiam aventura, amor, amizade e muitos. E aí? O fundamental é buscar aquilo que cada um pode fazer ao máximo. Se, de repente, algum aluno não quer falar tanto, eu vou colocá-lo num personagem que vai ser fundamental, que vai agregar, mas sempre não havendo um principal, sempre não havendo concorrência. Então, tudo vai se engatando. Não é fácil, mas tudo vai se encaixando. E é isso que é fundamental na minha vida e que eu acho que acabou me jogando para a psicanálise também. Sim, e vocês estão comentando também, eu costumo sempre, então, atender adolescentes ou crianças que estão em situação de vulnerabilidade psíquica, com automutilação, tentativa de suicídio, pensamentos suicidas, tentam agredir pessoas, às vezes, né? E não dá simplesmente para pedir que uma criança, um adolescente desses faça um tratamento individual, sem a gente falar com os pais, sem a gente cuidar da relação amorosa que existe dos adultos com essa criança e vice-versa, sem cuidar do ambiente em que ela está. Então, confesso a vocês que sim, eu atendo em análise simultaneamente mãe e filha, mãe, filha e neta, famílias inteiras, né? Pai e filho, porque é fundamental que a gente possa evitar, com esse cuidado analítico, né, mútuo, o transbordamento da pulsão de morte, que a gente possa interromper aquele gozo, né, brutal, muitas vezes, que não há barreira de contenção possível entre os envolvidos, o ódio, a violência circula e a gente precisa atuar em mais de uma linha de frente, como analistas. Então, por isso que eu penso hoje a função paterna, que é uma função de separação no sentido lacaniano, a função materna de alienação, a função paterna para Lacan de separação. A função de separação, portanto, também é um gesto de amor, porque quando a gente separa, a gente injeta amor para que as pessoas possam se reencontrar e se unir de uma outra forma, que é pela vida e não pela autodestruição. Então, por isso, o tema de hoje, fundamental, função paterna, cuidado, botaria aí talvez função paterna e amor, e arte, no cuidado com famílias desamparadas, com crianças desamparadas, unindo aí arte, criação, humor, psicanálise e a paixão que os analistas têm pela sua função, pelo seu ofício, que é algo que nenhuma teoria, nenhum artigo, nenhuma tese, nenhuma produção vai, por mais que se desdobre em dizer algo disso, mas que tenham o testemunho, a vivência, né? Que é muito singular e que a gente precisa, de alguma maneira, testemunhar em espaços como esse, que é a natureza do encontro humano. Então, a psicanálise, sim, é uma ciência sobre o ser humano, mas ela é uma ética, ela é uma proposta de tratamento das paixões. Nesse sentido, ela também não precisa provar nada ou evidenciar nada para ninguém. Ela está sempre conectada com a poesia, com o sonho, com o que há de mais espontâneo nas pessoas.
e eu fico, às vezes, pensando esses, entre aspas, que se autodenominam os cientistas, quando eles ironizam e querem a destruição da psicanálise, não só estão ignorando 120 anos de produção de psicanálise como um saber que está na sociologia, na ciência, na filosofia, na psicologia, senão que eles estão limpando o traseiro também com um livro de poesia, de literatura, né? Eles estão limpando o traseiro com um livro de psicanálise, porque psicanálise é aquilo que fala do ser humano, né? Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a vocês pela presença hoje, pela audiência, Patrícia Ramos, Arthur Blade, que esse seja o primeiro de muitos encontros aí, com mais participantes aí da oficina de psicanálise Paixanalyticum, né, de psicanálise criativa, que é uma das facetas aí do coletivo Paixanalyticum. Gostaram do vídeo? Deixem um joinha, compartilhem, entrem em contato, vamos fazer esse coletivo crescer e pensar em novos espaços. Então, palavrinha final, Patrícia e Arthur, querem dar um tchau para o pessoal? Arthur? Obrigado a todos, obrigado, Daniel. Participar do grupo é um prazer, é uma honra, é um aprendizado absoluto. E vamos em frente. Muito obrigado. E eu só tenho que agradecer ter conhecido vocês e o quanto que vocês estão agregando na minha vida e dizer que é uma honra e que quando eu cheguei da faculdade e eu percebi que a minha linguagem não era a mesma linguagem da linguagem das crianças, eu tive que me reinventar. E aí eu pensei assim, que adianta você saber tanta coisa e ler tanta coisa? Aí foi um processo de construção e de desconstrução. Então, hoje, isso me pegou um pouco porque eu já fui muito humilhada de falar, mas você é psicanalista e fala desse jeito, ou se veste desse jeito? Sim, porque o que adianta eu saber um monte de coisa e não saber me comunicar com as pessoas e não poder acessar o coração das pessoas? Então, desculpa, eu deixo a verborragia para quem sabe, para quem fala bonito, e eu prefiro ficar com um sorriso, com o humor, com a arte e com a simplicidade daquilo que eu sei fazer artesanalmente, mesmo que isso seja folclore. Lembra, você falou uma vez que mais ou menos o que a gente estava fazendo era folclore? Não tem problema. Estou feliz sendo assim, não tem problema. E ainda bem que ainda existe folclore, né? Bom, eu não vou nem acrescentar, porque senão estraga. Acho que a Patrícia fechou com chave de Patrícia hoje, e nós nos representamos pela fala dela aí, com esse fechamento maravilhoso. Um abraço, pessoal, e até a próxima.